E aí galerinha, tudo bem com vocês? Joel aqui, como vocês já me conhecem, sou professor de matemática. Vamos para a nossa terceira aula. Essa aula a gente começa falando a respeito de um conteúdo que pode parecer um pouco complexo, mas com o passar do tempo, você trabalhando, você fazendo as atividades, ele se torna mais simples, que é o sistema, que é o conteúdo de sistema. Professor, mas o que seria esse conteúdo de sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas? É basicamente quando tu tem dentro de um mesmo universo, de um mesmo conceito matemático, duas equações que têm as mesmas raízes, os mesmos resultados. Por exemplo, a gente vai se basear no texto que eu vou colocar aqui, e eu vou fazer os métodos para que assim vocês entendam que qualquer método que vocês utilizem pode ser usado para resolver a questão. Então prestem atenção. Em um estacionamento, foram colocados carros e motos. Perfeito? Carros e motos. São 100 veículos e 280 rodas. Qual a quantidade de carros e motos? Ah, professor, carros e motos tem 100, ok, mas quantos são carros e quantos são motos? Aí eu preciso entender que a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar o sistema desse texto. Professor, como é que eu faço isso? Bom, ele está falando de carros e motos, que são quantidades que eu ainda não sei. Então eu vou chamar carros de X e motos de Y. Perfeito? Pronto. Eu já fiz a primeira parte, que foi o quê? Pegar carros e motos e transformar em variáveis. Com uma letra só fica mais fácil de trabalhar. Então o que eu sei? Eu sei que se eu somar carros mais motos, eu terei 100 veículos. Então se eu somo carros mais motos, eu terei 100 veículos. Só que entenda outra coisa, ele também diz que tem nesse estacionamento 280 rodas. O que isso quer dizer? Que além de contarem os carros, eles contaram, de contar os automóveis, os veículos, eles contaram as rodas também. O que eu sei a respeito dos carros? Que cada carro tem 4 rodas. Sem contar com o step, claro, porque o step fica dentro lá do compartimento, não dá para ver. Então, se ele tem 4 rodas, então eu tenho 4 vezes a quantidade de carros. E as motos têm 2 rodas, então 2 vezes a quantidade de motos. Isso tudo totalizando 280 rodas. Notem que esse X de cima é carros, esse X de baixo também é carros. Esse Y de cima é motos, esse Y de baixo também é motos, ou seja, está falando da mesma coisa de maneiras diferentes. Como eu sei que esse X de cima e esse X de baixo eles são iguais, eu criei um sistema. E entenda, eu vou utilizar aqui o mais simples. Para resolver um sistema, tu pode usar um método chamado método de substituição. Como eu sei que o X daqui é igual a esse X daqui, eu vou descobrir o valor desse X e colocar no lugar dele, criando o que a gente chama na matemática de valor provisório. Então, como é que faz isso, professor? Bom, você vai pegar um X e isolar, deixar apenas ele de um lado da igualdade, do outro lado tem o 100. Como o mais Y mudou para o outro lado, ele veio menos Y. Pronto.
eu encontrei o que a gente chama de valor provisório. Por que é um valor provisório, pessoal? Por que não é um valor fechado? Porque como eu ainda não tenho o valor de y, eu não consigo encontrar o número final. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor provisório, 100 menos y, e colocar na segunda equação, no lugar de x. E aí eu venho, ó, 4 vezes, abro parênteses, 100 menos y, fecho parênteses. Mas eu coloquei entre parênteses, porque o 4 está multiplicando x, e x são eles dois. Então o 4 tem que multiplicar eles dois, mais 2y igual a 280. E agora eu faço, ó, a distributiva. Distributiva, propriedade da multiplicação. 4 vezes 100, 400, mais vezes menos 4 vezes y, 4y, mais 2y, igual a 280. E aí, gente, deu uma equação do primeiro grau. E para resolver uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os nossos termos nos lugares certos. E esse 400 aqui, ó, não está no lugar certo, ele tem que ir para o outro lado. E ao partir para o outro lado, ele deixa de ser mais 400 e passa a ser menos 400. Então eu tenho menos 4y mais 2y igual a 280 menos 400. Pronto, agora basta eu resolver. Menos 4y mais 2y vai dar menos 2y. Mas por que, professor? Porque o módulo do negativo é maior, então fica o sinal deles. Igual, ó, quem tem o módulo maior? Mais 280 ou menos 400? Menos 400, então fica o sinal dele. Quanto é 400 menos 280? Isso mesmo, 120. Uma coisa muito importante agora, toda vez que o teu lado da incógnita for negativo, ele não pode ficar assim. Você tem que multiplicar por menos 1 para ele poder ficar positivo, ok? Então, quando eu multiplico por menos 1, eu multiplico tanto um termo quanto o outro. Vem para cá, ó, menos 2y vezes menos 1, 2y. Menos 120 vezes menos 1, 120. E agora, professor, agora percebam que eu não quero saber o valor de 2y, eu quero saber o valor de y. E o 2 está multiplicando o y, ele vai passar para o lado com a operação contrária. Qual é a operação contrária? Multiplicação, divisão. Então a gente tem aqui y é igual a 120 dividido por 2. Y é igual a 60. Pronto, encontrei o valor de y. E agora, professor, agora eu consigo encontrar o valor de x. Ó. X é igual a 100 menos 60, que era o valor de y que eu encontrei. X é igual a 40. O que isso quer dizer, professor? Que eu tenho 40 carros e eu tenho 60 motos. É isso que é um sistema de equação. É assim que se resolve um sistema de equação utilizando o método de adição. E aí eu deixo para vocês que já assistiram o vídeo até aqui, busquem outros métodos, vejam outros vídeos, estudem mais, sejam protagonista do conhecimento de vocês, ok? Perfeito? Vamos apagar e vamos para o próximo. Bom, o próximo conteúdo, ele não é um conteúdo tão difícil. Ele é um conteúdo até bem legal de ser trabalhado, porque ele traz uma parte prática interessante. Tem até alguns vídeos na internet que eles mostram isso. Vamos lá. Na Grécia Antiga, um filósofo chamado Pitágoras, ele fez um teorema. Para alguns dizem que não foi ele, foi os alunos dele, que ele era dono de uma escola chamada Escola Pitagórica, mas é dado a ele o nome e então dá credibilidade a ele. Ele trabalhando com o triângulo retângulo, professor, o que é triângulo retângulo? Deixa eu apagar aqui porque não vai ficar legal na hora que eu fizer as extensões.
Bom, ele trabalhando com o triângulo retângulo, ele conseguiu provar o teorema dele. Professor, o que é o triângulo retângulo? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Professor, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, bem aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, ele representa o 90 graus. Os nomes dos lados que formam o ângulo de 90 graus são catetos. Então, cateto. Então, os ângulos que formam, ou os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E aquele que está de frente ao ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Perfeito? O que basicamente o Pitágoras ele fez? Ele desenhou quadrados nesses lados do triângulo. Então aqui ele desenhou um quadrado, como vocês sabem, um quadrado é uma forma geométrica com 4 lados iguais. Aqui ele também desenhou um quadrado. Está o retângulo, aí. Também desenhou um quadrado. E aqui, desculpem o minha péssima mão para desenho, não sou tão bom assim, também desenhou um quadrado. E o que ele fez? Ele calculou as áreas desse quadrado. Professor, e como é que calcula a área de um quadrado? É só pegar um lado vezes outro lado. Bom, eu vou chamar a hipotenusa de A, eu vou chamar esse cateto de B e eu vou chamar esse outro cateto de C. O que ele fez? Ele pegou lado vezes lado. Se aqui é A, aqui também é A. Então ele fez A vezes A vezes A ao quadrado. Aqui B e aqui B, todos lá são iguais. B vezes B, B ao quadrado. E aqui é C e aqui é C, ó. C vezes C, C ao quadrado. E o que ele notou? Que quando ele somava essas duas áreas dos catetos, o resultado dava igual à área da hipotenusa. Daí surge o teorema de Pitágoras, que diz o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí a gente ouve assim, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É basicamente isso. Só que aí, em vez de eu fazer com esses nomes, eu vou fazer aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E com essa fórmula aqui, ó, eu encontro a hipotenusa. Com essa fórmula, eu encontro a hipotenusa. E aí, com essa fórmula aqui, ó, B ao quadrado igual a ao quadrado menos C ao quadrado, eu encontro os catetos. Então, prestem atenção. Quando ele perguntar pela hipotenusa, eu faço essa fórmula. Quando ele perguntar pelos catetos, eu faço essa aqui. Professor, como ele provou isso? Bem simples. Ele pegou um triângulo, e tem que ser retângulo, viu? Só funciona nos triângulos retângulos. E aí ele mediu, aqui tinha 4 metros, aqui tinha 3 metros e aqui tinha 5 metros. E ele aplicou o teorema de Pitágoras em vários triângulos retângulos. E aí ele fez o quê? Quadrado da hipotenusa, 5 ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 4 ao quadrado
é 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 25 é igual a 16 mais 9, 25. E através disso, de vários e vários testes, ele conseguiu comprovar o quê? Que o teorema de Pitágoras era válido e ele era utilizado para identificar triângulos retângulos ou identificar distâncias que formavam um triângulo retângulo. Pronto. Isso simples, fácil, sem muita dificuldade. Fechou? Vamos para porcentagem. Professor, o que é porcentagem? Porcentagem. Porcentagem, que é regida por esse símbolo, é uma razão. É uma razão em que o denominador é igual a 100. Então, toda vez que a minha razão, minha fração, o meu denominador for 100, eu posso escrever na forma de porcentagem. Exemplos. Exemplo. 3 sobre 100. Eu posso escrever como 3%. 25 sobre 100. Eu posso escrever como 25%. Professor, mas se não for, por exemplo, eu tenho bem aqui 7/20. Posso transformar em porcentagem? Pode. O que você tem que lembrar? Que o teu denominador tem que ser 100. Logo, o teu numerador tu não sabe. Professor, peraí. Só que não é o conteúdo da aula passada, proporção? Sim. Se eu quero que embaixo seja 100, eu preciso saber quanto tem que ser em cima. E isso dá uma proporção, igualdade entre duas razões. O que eu vou fazer? Meio pelos extremos. 20 vezes x, 20x, igual 7 vezes 100, 700. Está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 700 dividido por 20. Posso cancelar os zeros, já aprendeu isso em outras aulas. X é igual a 70 dividido por 2. X é igual a 35%. Então, quando não vier direto, tu pode usar a regra de 3, a propriedade fundamental da proporção que já foi aprendida em outra aula. Professor, me explica uma coisa. Onde é que eu vou usar isso aí? Bom, gente, esse é um dos conteúdos que mais está presente no nosso dia a dia, e realmente ele está muito presente. Por exemplo, uma camisa que custava R$150, teve um desconto de 12%. Qual o seu valor agora? Então prestem atenção. Esse conteúdo ele está muito presente no nosso dia a dia. Em lojas, em comércios, em promoções, em informações no WhatsApp, no Instagram. Então ele está muito presente. Eu tenho que saber como fazer esse cálculo. Professor, eu tenho calculadora. Ok, mas às vezes nem na calculadora, às vezes as pessoas sabem fazer esse cálculo. Então prestem atenção. Olha como é simples. Primeiro, eu preciso entender do que ele está falando. Ele está falando de desconto. Se ele está falando de desconto, ele está falando de tirar. E outra coisa, ele quer saber quanto é o valor agora e não quanto é o valor de desconto. Então olha a dica. Eu sei que o valor total em porcentagem é 100%.
O valor total em porcentagem é 100%. Desses 100% foram tirados 12%. E aí eu faço a minha conta. Lá que eu pedi emprestado fica 9, aqui fica 10. 10 menos 2, 8. 9 menos 1, 8. Então agora o preço dela é 88%. Professor, mas não me ajudou. Calma, pequeno gafanhoto. 88% de quê? 88% de 150. Que é o valor que ela tinha antes. Só que agora ela abaixou e ela não está mais 100%, ela está 88%. E olha que dica incrível. Está percebendo que eu tenho esse cara bem aqui, ó, esse DI? O que é esse DI dentro da matemática? Ele é o conectivo da multiplicação. Então, de novo, esse DI é o conectivo da multiplicação, o conectivo multiplicativo. O que ele diz? Toda vez que tu tiver esse DI dentro do teu texto matemático é multiplicação. Então, basicamente, eu tenho o quê? Eu tenho 88% vezes 150. E aí a dica legal, você pode fazer de duas formas. Tu pode transformar isso aqui em fração, porque tu sabe que 88% é 88 sobre 100, ou tu pode fazer a multiplicação direta e depois no final dividir por 100. E aí o que tu achar mais fácil? Eu gosto assim, ó. 150 vezes 88. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. E aí vem para o outro. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Vai 4. E 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Soma isso aqui tudinho, ó. 0, 0, 2, 3, 1. Deu 13.200. Professor, mas ficou mais caro no desconto. Calma, pequeno gafanhoto. O que eu falei que tem que fazer agora? Agora é só dividir por 100. Então, tu pega esse teu resultado e divide por 100. Como os dois terminam em 0, ó, cancela um 0 aqui e um 0 aqui. Outro 0 aqui, outro 0 aqui. Pronto. Agora, o novo valor da minha camisa são R$132. Acabou. Toda vez que você tiver que multiplicar, que tiver que determinar o valor ou de desconto ou de acréscimo, é só lembrar disso. Ah, era 100%, teve um desconto, então é subtração. Ah, era 100%, teve um acréscimo, então é adição. Pega esse resultado, né, nesse caso aqui, ó, não se esqueça, esse resultado, e multiplica pelo valor que tu tinha. Depois que tu fez essa multiplicação, é só dividir por 100 que tu encontra o resultado. Tu nunca mais erra a porcentagem. Perfeito? Continuando, vamos para a última. E a última ainda tem mais duas. Vamos para mais uma, probabilidade. Tá, professor, o que é probabilidade? Probabilidade também pode ser feita na forma de porcentagem. Mas aí a gente não vai fazer dessa forma não. Probabilidade são as chances de um evento acontecer. Então, a probabilidade de um evento acontecer, ele é dado pelo quê? Pelos resultados favoráveis, que é aquilo que tu quer que aconteça, dividido pelos resultados possíveis, que é tudo aquilo que pode acontecer. Então, de novo, probabilidade de um evento acontecer, a mais simples de toda, a probabilidade simples, os resultados favoráveis, é o que eu quero que aconteça, dividido pelo resultados possíveis, que é tudo que pode acontecer. Professor, tem um exemplo? Tenho sim, vamos lá, ó. Em uma caixa foram colocadas 20 bolas numeradas de 1
até 20. Qual a probabilidade de uma bola com número primo ser sorteada? E aí tem um problema para alguns, né? Que é o quê? Que é não ter visto os primeiros vídeos e não saber o que é número primo, ou não ter prestado atenção, ou realmente nem ter visto. E aí, como é que eu faço isso, professor? A primeira coisa, eu tenho que saber quais são os resultados possíveis. Bom, os resultados possíveis são 20. Por quê? Porque são 20 bolas com 20 números. E quais são os resultados favoráveis, que é aquilo que eu quero que aconteça? Bom, são os números primos. Mas quais são os números primos de 1 até 20? Aí tu tem que saber que é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Totalizando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então eu tenho 8 chances de pegar um número primo. E agora eu monto lá a minha probabilidade. Então vamos lá. Probabilidade do evento ocorrer vai ser os resultados favoráveis, que nesse caso são 8, dividido pelos resultados possíveis, que nesse caso são 20. E aí eu vou transformar isso aí em quê? Em porcentagem. Professor, como é que eu faço isso? Eu expliquei agora há pouco. Para ser porcentagem, o denominador tem que ser 100. Então eu coloco 100 e aqui em cima eu coloco X, porque é um valor que eu ainda não conheço. E aí eu uso o quê? A propriedade fundamental da proporção, que é o produto do meio dividido pelo produto dos extremos. 20 vezes x, 20x, igual a 8 vezes 100, 800. Está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 800, dividido por 20. Cancela os zeros. 80 dividido por 2 é igual a 40%. Então, as chances de serem sorteados um número primo são de 40%. Não quer dizer obrigatoriamente que vai ser sorteado um número primo. Quer dizer que as chances são de 40%. Logo, a de não ser sorteado são de 60%. Então é mais fácil não vir um número primo do que vir, tá bom? Então isso é probabilidade. Por último, o último conteúdo desse nosso módulo, para vocês descansarem um pouquinho e fazerem a atividade. Juros simples. Juro simples. O que é juro, professor? Juros é uma compensação que você recebe ou que você paga por algo que você emprestou ou pediu emprestado. Tudo aquilo que é a mais no valor é chamado de juros. Então, por exemplo, tu emprestou R$100 e recebeu 120 de volta, esses 20 são os juros, são a compensação por você ter emprestado. E o que é o juro simples? É aquele que só vai cair em cima do valor do valor principal, do primeiro valor. Por exemplo, tu pediu R$100 emprestado, o juro simples vai ser em cima de R$100. Isso é o juro simples. Então, para a gente poder calcular esse juro simples, basta eu entender o que é juro igual a CIT sobre 100. Tá, professor? Isso é uma fórmula, me explica ela. J é o juro. O que é? É a compensação por você ter emprestado ou pedir emprestado. C é o capital. O que é o capital? Capital é quanto você emprestou ou quanto você pediu emprestado. É o valor que você pegou ou emprestou. I é a taxa de juros. O que é a taxa de juros? É a porcentagem de aumento. Eu vou te emprestar R$100, mas 10% de aumento vai ter na hora de me entregar.
Isso é a taxa de juros. E T é o tempo, é em quantas vezes tu parcelou ou quanto tu demorou para pagar. Vamos colocar no papel? Bora! Outra coisa, ainda tem um quinto nome, que é esse aqui, ó, montante. O que é montante? Montante é o valor final, quanto tu pagou ao todo. Por exemplo, eu te emprestei R$100, tu vai ter que me pagar R$20 a mais, então tu vai me pagar R$120. Esse R$120 é o montante. O montante é igual ao capital mais os juros. Então lembrem dessas duas formas. Perfeito? Um empréstimo de R$1.200 foi parcelado em 10 meses com taxa de juros de 4% ao mês. Quanto se pagará de juros? E qual o valor final a ser pago? Ou seja, ele quer saber quanto vai ser o acréscimo e quanto vai ser o acréscimo junto com o que ele pediu emprestado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é determinar quem é o capital, quem é a taxa de juros, quem é o tempo, para poder só assim calcular os juros e depois calcular o montante. Bom, lendo o texto, a gente percebeu que o capital são os 1.200, que a taxa de juros são os 4% e que o tempo são os 10 meses. Pronto, eu já tenho meses e aqui ao mês. Tem que ser igual, viu? Por exemplo, se aqui tivesse ao ano e aqui ao mês, eu tinha que fazer a conversão, mas por enquanto está de boa. Pronto, agora eu preciso calcular quanto é esses juros. Eu vou usar o quê? Eu vou usar J igual a CIT dividido por 100. Aí você pode perguntar assim, professor, mas por que dividido por 100? Porque eu estou trabalhando com porcentagem. Porcentagem é por 100. Então, para a gente não precisar fazer essa divisão logo de cara, a gente coloca na forma e deixa para fazer no final. Colocando os valores na forma. Juros é igual a 1.200 vezes 4 vezes 10. Isso dividido por 100. Como em cima eu só tenho multiplicação e embaixo eu tenho uma divisão, eu posso fazer logo essa divisão. Ó. Cancela esse zero com esse zero com esse zero e pronto, a minha divisão já morreu. Por isso que eu acho interessante deixar ela na forma. Então agora eu tenho que juro é igual a 12 vezes 4 vezes 10. Juros é igual a 4 vezes 12, ou 12 vezes 4, 48. Vezes 10, o juros vai ser igual a 480. Pronto, esse é o valor que ele vai pagar a mais do que ele pediu. Agora eu vou calcular, pronto, encontrei 480 aqui. Agora eu vou calcular o que? Qual é o montante? E o que é o montante? Montante é o capital, que é o valor que ele pediu emprestado, mais os juros, que é o valor do acréscimo. Montante é igual ao capital 1.200, mais os juros 480. Montante é igual 1.200 mais 480, R$1.680. Esse é o valor que ele terá
que ele vai ter pago ao final dessa transação. Pronto, isso é juros simples. Galerinha, finalizando por aqui, terceiro módulo, vou fazer a terceira atividade, a terceira avaliação. Qualquer dúvida, mandem mensagem que estou à disposição, viu? Vejo vocês na quarta aula.